você, seja muito bem-vindo ao Papo Cloud. Eu sou o Vinícius Perro e nesse episódio você já ouviu falar sobre grafos? Não? Pulou essa cadeira na faculdade? Não deveria, né? Na abundância de dados e informação na era que a gente vive, isso é um recurso muito bem utilizado e muito bem aplicado em alguns segmentos de negócio que têm fomentado muito a tecnologia e a inovação. Para a gente entender não só como essa disciplina grafos funciona, mas todo esse desdobramento da abundância de dados, o meu bate-papo hoje é com o André Serpa, que é VP Latam, né, da Neo4j. André, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cloud. Obrigado, Vinícius. Obrigado de novo pela oportunidade aí. Sempre um prazer a gente ter essa oportunidade de falar um pouquinho mais de grafos, de base de dados, como é que a gente juntou esse conceito e como é que a gente traz inovação para o mercado aí. Essa é uma questão interessante de muitos dos clientes e pessoal da comunidade, né? A gente tem uma comunidade muito ativa aqui no Brasil. Sempre fazem essa lembrança, principalmente o pessoal mais técnico. Eu lembro da faculdade, né? De grafos. Mas a questão de juntar o conceito de grafos, que é aquela teoria matemática de 1700 e bolinha de Euler, né? Sim. Que da teoria das pontes e o conceito de banco de dados veio do nosso fundador, o Emil Efring, que ele olhava o nosso mundo digital e ele olhava o mundo real e falava assim, tem uma desconexão. Se a gente olhar os bancos de dados que a gente chama de relacionais, sim, o ponto principal que eles não armazenam é o relacionamento, né? A gente olha o banco de dados eu costumo brincar que ele deveria chamar referencial, ele armazena linhas e colunas, e ele simplesmente joga fora os relacionamentos e na hora de resgatar aquela informação, eles tentam reconstruir aqueles relacionamentos, né? Através de joins, através da linguagem SQL, né? E com o mundo e com a explosão de dados, se torna extremamente complexo. Se a gente olha as redes sociais, quantos relacionamentos, se a gente olha hoje no LinkedIn, quantos níveis de pessoas a gente chega, quando a gente começa a olhar, olha, eu e o Vinícius, quantas pessoas a gente tem em comum, sim, né? Isso é um exemplo típico de grafo, está no nosso dia a dia, né? Se a gente olhar as recomendações que o Spotify faz de músicas, aquilo ali é um perfeito exemplo de uso de grafos no nosso dia a dia. Se a gente olhar uma das empresas que tem mais sucesso no mundo de tecnologia, que é o Google, o PageRank, que é o grande segredo de negócio do Google, é um exemplo de algoritmo de grafo. Então, assim, tem transformado o nosso dia a dia, só que a gente não sabia que na verdade, era uma tecnologia de grafos por ali. Mas voltando à questão das bases de dados, quando a gente olha as bases de dados, elas não tinham esse contexto de trazer os relacionamentos, a gente tinha que construir. Isso ficava muito complexo. Então, em muitos modelos de negócio, a gente via que a gente tinha hoje, todas as empresas têm um volume enorme de dados, mas elas não conseguiam extrair efetivamente o valor desses relacionamentos. E, de novo, no mundo real, a gente usa muito esses relacionamentos para avaliar situações como fraudes, recomendações, onde o relacionamento é muito importante. A gente tem as pessoas que estão próximas da gente, que são os nossos amigos, os profissionais que estão próximos, que aquela opinião, aquele poder, o valor que a gente dá para aquele relacionamento, ele é muito importante quando a gente vai fazer uma recomendação. Eu quero comprar um produto, eu quero contratar um profissional, eu quero ver se eu vou contratar uma empresa. Eu vou usar muito esses relacionamentos que eu tenho para referendar aquilo. Por que não pegar esses dados e começar a fazer isso, né? E a gente juntou esses dois conceitos para, dentro da teoria de grafos, onde eu tenho, né, as arestas e os vértices, e também já armazenar isso dentro da base de dados. Então, o que a Neo4j fez eu já vou armazenar os dados em formato de grafos e armazenar os relacionamentos sempre. Acho que é o grande diferencial. E claro, a gente olha o passado e pergunta assim, mas por que os bancos de dados não faziam isso? Se a gente pegar lá no final da década de 70, quando grandes players como a Oracle, por exemplo, trazem muita inovação com o banco de dados relacional, verdade. E a gente olha, por exemplo, o custo de 1 megabyte, né? E é sempre bom a gente lembrar, nós não estamos falando de 1 gigabyte, nós não estamos falando de 1 terabyte, nós estamos falando de 1 megabyte, custava na faixa de $10 mil por megabyte. Ou seja, é inviável eu utilizar
memória. A gente volta agora para 2023, onde um iPhone 12, mais ou menos, tem 6 gigabytes de RAM num telefonezinho. Incrível. Então, a gente tem que... O custo barateou, então eu posso utilizar essa memória para armazenar esses relacionamentos, não só no banco, mas trazer isso para a memória e usufruir isso no meu negócio. Então, eu não tenho que construir joins ou usar a linguagem, que é extremamente complexa, linhas de código para o meu desenvolvedor, que tem que construir essas linhas. A gente tem casos em clientes que uma view que tinha 300 linhas de código com o Cypher, que é a nossa linguagem, com os relacionamentos já passa a ter 5 linhas. Nossa. Para resgatar a mesma informação. Então, imagina a produtividade, a manutenção e o tempo que eu levo para desenvolver novas aplicações. A gente vê um ganho muito, muito alto e aí, ligado à redução de custo para isso. Né? Então, acho que tem alguns ganhos significativos de utilizar a tecnologia. O grande desafio é trazer essa tecnologia, as pessoas entenderem que existe uma nova forma de fazer isso, que é diferente de que muita gente tem desenvolvido com o SQL, por exemplo, nos últimos 40 anos. O Google é um grande parceiro da Neo4j de tecnologia. Agora no Google Next eu tive lá faz 2 semanas em São Francisco participando. A gente recebeu inclusive um dos prêmios na parte de Data Management. Fomos eleitos o parceiro do ano. Parabéns! Na tecnologia, a gente ficou muito feliz com esse reconhecimento, mas quando a gente olha toda a estratégia de dados do Google, né, o Google é um cloud provider que hoje não tem uma ferramenta sua de grafos. Eles escolheram a Neo4j para ser o componente integrado, a BigQuery, Bigtable e todo o stack, o Vertex AI, para ser o componente de grafos dentro da toda a estratégia do stack de dados do Google. E ainda quando a gente fala, por exemplo, toda a estratégia de GenAI, que agora é o grande assunto do momento, e a gente fala dos modelos, dos LLMs, né, os Large Language Models, que eu preciso ter um Knowledge Graph também para treinar esses modelos. A Neo4j tem um papel fundamental aí dentro dessa estratégia do Google para fazer isso. Então, a gente não só roda toda a nossa plataforma de SaaS, a gente tem uma oferta de Neo4j como SaaS dentro da plataforma do Google, como a gente tem desenvolvimento de produtos em conjunto, com uma parceria muito grande com o Google, para acelerar aí não só toda essa parte de GenAI que está colocando, como dentro do stack de dados, para ter integração nativa aí, para exportar, por exemplo, para o Vertex, para conversar com BigQuery, todos os produtos de dados que o Google tem, trazendo conectores já integrados nativamente dentro da nossa plataforma, seja dentro da ingestão de dados para carregar no Neo4j, como para devolver esses dados para que os clientes possam voltar a trabalhar na plataforma de dados e analytics do Google também. Agora, então, são coisas que a gente tem trabalhado. E recentemente, sim, assim, para levar isso, tanto a Neo4j para um próximo nível de desenvolvimento de produtos, nosso Chief Product Officer, que é o Sudhir, ele veio do Google, ele chefiava a área de Data Analytics do Google, então, assim, é alguém extremamente familiarizado que traz não só o relacionamento, mas o conhecimento para acelerar ainda mais esse desenvolvimento, tanto do nosso lado, mas na parceria com o Google. Claro, eu não posso deixar de falar que a gente trabalha com todos os cloud providers, a gente tem a plataforma rodando, mas em termos de alinhamento estratégico, o Google tem se mostrado um grande parceiro aí, apostando na plataforma da Neo4j. Todo mundo entendeu já que isso vai impactar o negócio de alguma maneira, né? E assim, eu preciso entender melhor e preciso preparar o meu negócio para isso. Acho que já passamos da fase que aquelas, olha, não posso ignorar isso. Acho que isso é um movimento bom, né? Agora está naquele momento, agora eu preciso realmente entender do que se trata. Esses exemplos, até os exemplos que a gente chama as alucinações do chat GPT, dos modelos, quando tem respostas muito erradas, eles são momentos bons de educação, olha,
Isso pode acontecer com o seu negócio. No momento de atendimento ao cliente, que a gente fala muito dos chatbots, do atendimento automatizado, que pode ser prejudicial ao seu negócio, a imagem do seu negócio, e até mesmo, imagine um atendimento na área de saúde, eu vou pegar um exemplo aqui, né? Eu dar uma informação errada para o paciente, ou expor uma informação que eu não deveria por questões de privacidade, de segurança. Então, ter esses tipos de controle, eles são fundamentais. Então, eu preciso ter ferramentas abaixo do ChatGPT e treinar os modelos para que ele tenha esse discernimento que nós, seres humanos, temos, né? E muitas vezes essas informações já estão dentro da empresa, nos data lakes, por exemplo, nas bases de dados. O ponto que é fundamental entender é que eu não posso pegar um data lake que tem terabytes, petabytes de dados e simplesmente, vou entregar para o meu ChatGPT, para o meu modelo e treiná-lo. Isso, do ponto de vista de custo e tempo, é inviável, né? Olha, lê todos os documentos da internet, vou exagerar aqui, todos os dados do mundo e aprende, né? Nem nós conseguimos fazer isso. Então, a figura do que a gente chama do gráfico do conhecimento, que é o Knowledge Graph em inglês, que é um dos casos de uso mais tradicionais que a indústria farmacêutica, por exemplo, utiliza muito na pesquisa, que a gente tem clientes como a Pfizer, a AstraZeneca, que usaram, inclusive, a Neo4j no desenvolvimento da vacina da Covid. Como eu desenvolvo um projeto em tempo recorde de uma doença que é nova, desconhecida, né, e mapeando todos os desconhecidos, porque o grafo ele tem o grande benefício do grafo é mostrar o que eu não sei que eu não sei. Ele vai mostrando as novas variáveis que eu não conheço, né? Ele vai mostrando até graficamente, visualmente nos projetos as novas aberturas, os novos caminhos que eu tenho que seguir, né? Um resultado que deu errado, uma nova droga, uma nova variação. Então, eles usaram para isso. Então, é muito utilizado na indústria farmacêutica. Tenho saído um pouco para voltar, mas acho que um caso que é super relevante, a NASA, que utiliza também com o gráfico do conhecimento para acelerar o projeto de chegada para Marte. Assim, o que eu preciso fazer para chegar em Marte? O que vai acontecer quando eu chegar em Marte? Ninguém sabe, a gente nunca foi para Marte. Então, à medida que eu vou avançando no projeto, novos desafios vão chegando. Então, tem que ter um gráfico de conhecimento. A NASA pegou e mapeou todos os projetos que foram feitos, todos os profissionais que eles têm, para, à medida que esses desafios vão chegando, como eu encontro a resposta, ou a pessoa que tem a resposta, ou que pode chegar na resposta de maneira mais rápida. Eles já falaram que já economizaram $2 milhões com isso e 2 anos vão chegar mais rápido. Isso que eles já sabem em Marte. Mas voltando nesses exemplos, e por que eu estou usando eles, é porque usar o gráfico do conhecimento com um ChatGPT ou os outros modelos que o próprio Google tem e a Amazon também tem, para treinar esses modelos com esses gráficos do conhecimento ligado ao meu negócio, permite que eu traga esses dados corporativos, crie esse gráfico do conhecimento ligado ao meu modelo de negócio e aí treine esses modelos para diminuir as alucinações, como a gente chama, as respostas erradas, mas também garantir segurança, privacidade, assertividade nas respostas, né? E aí otimizando. E o gráfico e o modelo que a Neo4j trabalha é um modelo que o gráfico do conhecimento ele também é vivo. Então, à medida que o modelo e o negócio vai evoluindo, o gráfico do conhecimento ele vai evoluindo também. E isso retroalimenta o ChatGPT, os modelos de inteligência artificial generativos, para eles irem também aprendendo conforme o modelo vai evoluindo também. Então, eu diria e ousaria dizer, né, e tem muitos estudos que estão saindo aí no meio acadêmico, que a questão desses modelos de Gen AI não vão funcionar sem um gráfico do conhecimento por debaixo aí, sustentando eles para acelerar o conhecimento e reduzir os problemas, as alucinações, que é a palavra que eles têm usado na moda para definir esses erros. Exatamente. A velocidade de processamento, o acesso à tecnologia, né? A memória RAM, como eu falei, o processador poder computacional está disponível a todos. Trazer o contexto e trazer os relacionamentos entre os dados, que é o que dá esse contexto, é o que a gente quer trazer para o mercado.
está disponível aí para testar. A gente até, inclusive, tem um modelo hoje dentro do nosso SaaS para quem quiser testar, que é o Aura, que é gratuito. Tem um modelo para quem quiser começar, inclusive, com vários exemplos que a gente... Opa! Exemplo de recomendação, de logística, a gente tem de fraude ali, vários sandbox com exemplos para o desenvolvedor, para quem quiser testar como funciona o Neo4j gratuitamente, já com os treinamentos também. Então, não é só o treinamento, mas para testar o produto gratuitamente, para ver isso na prática, né? Ver como funciona, olhar aqui e falar, nossa, aqui está o contexto, e aí carregar os seus dados e se divertir, porque esse contexto ele fica óbvio. E a gente vê muitos clientes, quando a gente começa a mostrar isso, e um dos pontos que tu tinha colocado da questão do negócio, da demanda, um dos pontos fundamentais desse trabalho que a gente faz com os clientes de negócio, e juntar o negócio com tecnologia, é que muitas vezes o negócio vai lá no quadro branco e desenha aquele processo. E se a gente for olhar o fluxo de negócio que é desenhado, ele é um gráfico. Mas aí o gráfico, ou o processo, ele é entregue para a TI, que a TI faz aquele desenho daquelas tabelas com chave primária, e o negócio se perde ali, o negócio não entende mais. Quando a gente faz o nosso trabalho com os clientes no workshop, a gente junta as duas áreas, e o negócio vai lá e desenha aquele processo, e a gente fala para a TI, pronto, TI, esse é o modelo de dados que vai ser implementado no banco. E aí a gente vê que TI, o desenvolvedor e o analista de negócio, eles estão falando a mesma língua. Então, quando ele fala, essa aqui é um nó, e essa aqui é a propriedade de nó, e esse aqui é o relacionamento, é aquilo que está carregado no banco. E quando um pergunta para o outro, mas vamos puxar esse relacionamento, é isso, não tem mais aquela tradução e conversão, a gente brinca assim, não precisa mais falar tabelês, né? É realmente entender, é a mesma linguagem. Então, a produtividade e a conversa gira em torno do problema a ser resolvido, que perguntas do negócio a gente quer resolver, e o desenvolvedor vai lá para implementar a resposta daquela pergunta no banco. Então, fica muito mais fácil, muito mais simples. E aí, o tempo que se gasta nisso é muito menor, de ambos os lados, até naquela questão do entendimento e na tradução, né? A gente não precisa mais ter o tradutor do tabelês para o negócio. Olha, essa resposta, falando do coração, vai um pouco até com a minha carreira, né? Eu comecei minha carreira num parceiro da Microsoft, não vou dizer o tempo, porque aí a gente entrega a idade, mas okay. E aí eu fui para a Microsoft lá no início de 2000, e quando a Microsoft começou a focar em cloud, eu fui um dos primeiros a apostar nisso, fiz as primeiras vendas lá no final de 2008, 2009, nem sabia direito como é que isso ia aterrissar, mas eu acreditava muito nessa questão da democratização do acesso ao poder computacional, de realmente poder transformar o mundo e assim, a vida da gente, ver essas transformações com o poder das ideias, porque por muito tempo a gente viu grandes ideias que eu precisava ter investimento, eu precisava poder ter alguém que acreditasse na ideia e que pagasse por isso, para aquela ideia se tornar realidade. A computação em nuvem, ela veio, assim, ela democratizou esse poder computacional, esse poder transformacional, eu diria, para todo mundo, né? Desde acessível para todo mundo, e a gente tem trabalhos fantásticos que esses 3 cloud providers fazem, de investir em startups com os créditos, mas assim, o custo já baixou e eles investem. Então, assim, quantidade de startups que tem, modelos de negócio que surgiram, olha como a nossa vida transformou nos últimos 10, 15 anos, de coisas que a gente tem no dia a dia, né, de acesso, mas a saúde melhorou, o nosso bem-estar melhorou, né, o conforto melhorou, a tecnologia, os negócios, os produtos. Eu acho que é uma plataforma, vocês podem chamar uma plataforma, mas é uma ferramenta para realmente transformar as nossas vidas, que vai fazer com que a gente viva melhor, viva mais, e é o que eu realmente acredito. E, de novo, vai continuar transformando a gente. Não sei o que está por vir aí, o GenAI é o próximo, Sim. mas tem muita coisa que ainda vai por vir.
E uma das coisas que eu acho que é o que mais vai trazer de impacto é na área da saúde. A gente está vendo aí algumas das coisas que a gente tem o privilégio de trabalhar próximo da indústria farmacêutica, da indústria da saúde, né? Pesquisas com relação ao câncer, que a Pfizer, por exemplo, tem feito, mas tem muita cura de doença através do poder computacional que Cloud Computing traz. Então, acho que um dos grandes benefícios que a gente vai trazer e aí vamos ter que pensar como é que a gente vai alimentar todo mundo que vai viver mais, como é que a gente vai trazer habitação, água para todo mundo, mas tenho certeza que a gente está pronto para esse desafio também. Maravilha, maravilha. Tá dada aqui a resposta. Cara, André, muito obrigado pela sua participação aqui no Papo Cloud. Adorei e fico feliz de ter resgatado esse tema que há muito estava aqui meio que parado, empoeirado, por conta que é difícil encontrar alguém para falar de grafo e a sua aplicabilidade no contexto atual. Existem várias outras que a gente pode, quando começa a pesquisar na academia, tem várias aplicações, não só teóricas, mas práticas. Mas isso que você traz aqui, André, junto com a Neo4j, deixa bem mais claro e mais pragmático o resultado dessa junção, né, de teoria junto com tecnologia, junto com computação em nuvem, enfim, com esse balaio de informação que a gente tem hoje aqui. Cara, brigadão pela sua participação aqui. Volte mais vezes e até a próxima. Só nos chamar, mais uma vez, agradeço o convite. E, de novo, acho que Grafos é um outro exemplo de poder da computação em nuvem trazer benefício para a nossa indústria, para as pessoas aí. Mais uma vez, obrigado, Vinícius. Foi um prazer aí. Adorei a conversa e, quando quiser, só nos chamar. Maravilha. Bem, e você que está vendo ou nos ouvindo, o que você achou do bate-papo aqui com o André? Eu adorei. E olha só, para facilitar, link na descrição da Neo4j para você entender melhor a tecnologia e experimentar. Testa, cara, é gratuito, vá lá. De repente, aquele contexto que você tanto estava querendo criar lá com seu código SQL, esteja a um clique de distância. Não vacile nisso não, viu? Link na descrição para facilitar a sua experiência aqui. Obrigado pela sua participação e audiência. Se você chegou até aqui, deixa um comentário e compartilha esse episódio. Te vejo no próximo episódio. E aí, tá na nuvem?